Vivemos em um mundo onde a onda de terror e desastres tentam roubar a nossa paz, onde o mal sempre está tentando prevalecer. Mas vemos pela palavra de Deus desde o Antigo Testamento que o cuidado de Deus para com aqueles que o temem e o buscam é muito real e permanente. Fique atento a mais um programa Encontro com a Palavra. Aqui apresentamos a palavra de Deus como resposta a todas as mais difíceis questões da vida. Agora com você, Pastor Edson Bruno. Seja muito bem-vindo. Estamos de volta para mais um Encontro com a Palavra e a continuação do estudo da carta de Paulo aos Romanos. Já temos aprendido coisas preciosas estudando a carta de Paulo aos Romanos. Antes de prosseguirmos, quero lembrar que o tema desta carta não é eleição nem predestinação. Paulo discute estes temas no capítulo 8 e o retoma no capítulo 9, mas este não é o assunto principal da carta. Sua argumentação não se concentra na eleição ou predestinação. Afinal, qual é o tema principal desta carta? A justificação pela fé e não pelas obras. Você vai observar que no capítulo 9, quando Paulo fala sobre a seleção de Jacó em detrimento de Esaú, ele afirma que a escolha foi feita quando os dois gêmeos estavam no ventre da mãe e nenhum dos dois tinha feito nada de bom nem de ruim. Observe também a declaração de propósito do versículo 11. Diz assim: todavia, antes que os gêmeos nascessem ou fizessem qualquer coisa boa ou má, a fim de que o propósito de Deus conforme a eleição permanecesse, não por obras, mas por aquele que chama, foi dito a ela: o mais velho servirá ao mais novo. Paulo reforça esta ideia no versículo 16, quando diz: portanto, isso não depende do desejo ou do esforço humano, mas da misericórdia de Deus. O ponto que Paulo destaca não é eleição nem predestinação, mesmo que também ensine essa doutrina. Bom, se você acredita na inspiração da Bíblia e que a carta de Paulo aos Romanos é inspirada, então você tem que reconhecer que ele ensina que existe a predestinação. Eu não acho que questões como esta sejam esclarecidas com base na razão. Solucionamos esse tipo de impasse com base na revelação. No capítulo 9 e também no capítulo 10, como já dissemos, Paulo cita vários versículos do Velho Testamento. Por que ele faz isso? Ele usa um método de texto de prova que é muito simples. Ele fez referências a outras passagens bíblicas nas quais Deus fez a revelação. Paulo cita os profetas do Velho Testamento, Oséias, Isaías e outros como Joel. Com isso, ele queria mostrar que suas afirmações não eram ideias da sua cabeça. Ele queria mostrar que tudo que afirmou nos capítulos 9, 10 e 11 não eram nenhuma novidade. Ele trouxe à tona o fato de que Deus sempre soube que os judeus rejeitariam o Messias, o Cristo, e deixou isso bem claro ao citar o profeta Oséias. Ele reforça principalmente a ideia de que Deus sempre soube de antemão que os gentios seriam salvos. Chamarei meu povo a quem não é meu povo, e chamarei minha amada a quem não é minha amada. Acontecerá que no mesmo lugar em que se lhes declarou, vocês não são meu povo, eles serão chamados filhos do Deus vivo. Oséias previu isso em sua profecia. Portanto, o que Paulo estava destacando aqui, principalmente nos capítulos 8 a 11, é que não foi surpresa nenhuma para Deus quando Israel rejeitou Jesus Cristo. Tem gente que acredita que Deus criou o universo, mas acha que depois de criá-lo, Deus largou mão e perdeu o controle da sua criação. Paulo explica que Deus sempre teve este plano. No primeiro capítulo da carta aos Efésios, Paulo escreve apenas para os gentios e diz assim: Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda sabedoria e entendimento. E nos revelou o mistério da sua vontade de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Com tudo isso, Paulo queria dizer que Deus não se surpreendeu quando os judeus rejeitaram Jesus Cristo, o que possibilitou que os gentios fossem salvos. Deus já sabia de tudo isso antes da fundação do mundo.
Então, quer dizer que Deus já sabia que Adão e Eva iriam pecar antes mesmo de criá-los? Claro que sabia. Ou você acha que Deus criou Adão e Eva e quando eles pecaram ele ficou perdido, sem saber o que fazer e então arquitetou o plano de salvação? Não foi assim que aconteceu. Esse é o tema e o que Paulo enfatiza na sua carta aos Romanos. Esta questão levanta perguntas difíceis. Por exemplo, no capítulo 9, Paulo afirma que houve um processo seletivo lá no início de tudo. Deus selecionou Israel. Isso é impressionante no livro de Romanos. Quando a questão da eleição é abordada, as pessoas não se conformam que ela exista. Elas precisam ler o Velho Testamento e ver a história da nação de Israel. Israel é o maior exemplo de eleição do mundo. Afinal, eles foram o povo escolhido de Deus. Paradoxalmente, eles também são o maior exemplo do livre-arbítrio, porque escolheram não serem escolhidos. Eles não quiseram ser o povo escolhido de Deus. O capítulo 10 é maravilhoso porque mostra que Deus está no controle. Neste capítulo, Paulo ensina sobre a eleição e predestinação, sobre a soberania de Deus e a providência de Deus, e parece até que a humanidade não tem responsabilidade nenhuma. Bom, se Deus está no controle, então ele toma conta de tudo. Veja o que aconteceu com Moisés. Deus lhe disse: Moisés, você tem tentado libertar o povo de Israel. Tenho boas novas para você. Você não vai conseguir libertar ninguém. Você não é um libertador, mas eu sou e vou libertá-los. Tenho visto a dificuldade desse povo e vou libertá-lo. Bom, Moisés podia ter dito: puxa, que legal, então vou voltar e cuidar da minha vida, das minhas ovelhas e da minha família. Mas aí Deus lhe disse: então, pode ir para Faraó, porque tem um recado para ele. Foi aí que Deus incumbiu Moisés de uma responsabilidade enorme. E aqui, bem no meio deste ensino de Paulo, deparamos-nos com uma das passagens missionárias mais importantes do Novo Testamento, porque bem aqui no capítulo 10, Paulo diz: como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: como são belos os pés dos que anunciam boas novas. Esse texto mostra a nossa responsabilidade, a responsabilidade da igreja de levar o evangelho para o povo escolhido, o povo perdido. É claro que o maior problema do capítulo 9 não é o fato de Isaque ter sido escolhido ao invés de Ismael, ou Jacó ao invés de Esaú, ou seja, a eleição. Para mim, o maior problema do capítulo 9 é Faraó, quando Deus lhe diz: eu o levantei exatamente com este propósito, mostrar em você o meu poder e para que o meu nome seja proclamado em toda a terra. Ele é a ilustração que deixa muita gente confusa. Quando as pessoas ouvem essa história sobre Faraó, perguntam: então por que Deus ainda nos culpa? Pois quem resiste à sua vontade? E Paulo vem com uma ilustração maravilhosa. Mas quem é você, homem, para questionar a Deus? Acaso aquilo que é formado pode dizer ao que formou: por que me fizeste assim? O oleiro não tem direito de fazer do mesmo barro um vaso para fins nobres e outro para uso desonroso? E se Deus, querendo mostrar a sua ira e tornar conhecido o seu poder, suportou com grande paciência os vasos de sua ira preparados para a destruição? Quer dizer, se ele fez isto para tornar conhecidas as riquezas de sua glória, aos vasos de sua misericórdia, que preparou de antemão para a glória, ou seja, nós, a quem também chamou, não apenas dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Agora quero fazer outra pergunta que tem a ver com o mal e com Faraó. Faraó representa o mal. Então por que tinha que existir um Faraó? Por que Deus permitiu Satanás no seu plano? Por que o mal entrou no mundo? Esta é uma pergunta muito difícil e que pode complicar um pouquinho o nosso estudo. No último programa compartilhei com vocês Isaías 45, verso 7, no qual Deus diz: eu formo a luz e crio as trevas, promovo a paz e causo a desgraça. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Quer dizer que Deus criou o mal? Vamos ler a doxologia que Paulo escreveu no final do capítulo 11 de Romanos. Diz assim: ó profundidade da riqueza da sabedoria e do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos! Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro?
Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Pois dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele seja glória para sempre. Amém. Acho essa doxologia simplesmente maravilhosa. Ela afirma que todas as coisas existem para a glória de Deus. Será que o mal também está incluído? Sinceramente, acho que sim. Creio que o mal existe para a glória de Deus. O mal existe por causa da vontade permissiva de Deus. Ou Deus existe por causa da vontade permissiva do diabo, hein? Em outras palavras, se Deus não quisesse que o mal existisse, ele não existiria. Se Deus não tem poder sobre o mal, então o mal é mais poderoso do que Deus? Existem algumas tentativas para se explicar esta questão. Cientistas cristãos negam a existência do mal e explicam que no relato da criação tudo que Deus fez era bom. Agora, se existem coisas ruins no mundo, como podemos explicar? De acordo com esses cientistas, essas coisas não são reais. Elas não podem existir, portanto o mal existe apenas na mente mortal do homem. Quer dizer, eles tentam negar a existência do mal. Esta é uma maneira de tentar resolver o problema. Francamente, não dá para concordar com esta teoria. Ela é irreal e não passa de uma tentativa de solucionar uma questão. Alguém já perguntou, foi Deus quem criou o diabo? Na verdade, as Escrituras não dão muitas explicações sobre Satanás. Lendo o início do livro de Jó, temos a impressão que Satanás tem um perímetro dentro do qual ele atua sob a vontade permissiva de Deus. Tudo o que ele fez para Jó teve a vontade permissiva de Deus. Refletindo um pouco sobre isso, podemos chegar à conclusão que o inimigo, Satanás, ou o mal, e tudo que ele representa, existe com a vontade permissiva de Deus. Pelo que a Bíblia relata, Satanás era um anjo que caiu. Ele deve ter tido liberdade de escolha para poder cair. Neste caso, Deus não criou Satanás. Ele criou um anjo com o potencial de se tornar o diabo, assim como criou o homem com o potencial de cair. Pensando nisso, o que estava incluído na expressão todas as coisas do último versículo do capítulo 11? Às vezes, como no capítulo 8 de Romanos, Paulo pergunta, que diremos, pois, diante dessas coisas? Creio que neste contexto Paulo diz todas as coisas para se referir a tudo que ele falou. Mas quando ele diz, pois dele, por ele, para ele são todas as coisas, ele estava se referindo a tudo que existe pela vontade permissiva de Deus ou pela vontade orientadora de Deus. Tudo existe para sua glória. Nesse sentido, Deus pareceu dizer a Faraó, para este propósito levantei você, para que eu possa demonstrar o meu poder em você através da dureza do seu coração e da sua resistência a mim. Que assunto denso, não é mesmo? Mas ainda temos muito para aprender sobre isto. Deus lhe abençoe. Até o próximo programa. Que lição importantíssima. Obrigado, Pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida, sua vida será grandemente abençoada. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do Pastor Edson Bruno. Escreva-nos e solicite o material. Nosso endereço é Encontro com a Palavra, Caixa Postal 2011, CEP 89201-970, Joinville, Santa Catarina. Até o nosso próximo Encontro com a Palavra.